Mas eu vou trazer primeiro a notícia do Fachin, que manteve a decisão obrigando o uso de câmeras pela polícia do Rio de Janeiro. Olha só, ele é o relator de uma ação que está no Supremo Tribunal Federal, se chama DPF, tem uma tecnicalidade lá, que para mim a grande crítica é exatamente esse elemento técnico, né? Como é que o Supremo, como é que um ministro do Supremo dita regras sobre segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, nesse mesmo processo, Adrilho Jorge? Sabe o que ele demandou nos autos do processo? Que os policiais, eles têm que fazer um curso de reciclagem antirracista. Porque, assim, é óbvio que mais da metade dos policiais que são negros, né, eles são racistas, é óbvio. Isso é evidente. Por quê? Porque, na verdade, a gente está vendo aqui mais uma manifestação da famosa tese da esquerda. O bandido é a vítima, ninguém se importa com a vítima, esquece a vítima, deixa ela morta lá, ou deixa a família da vítima, né, sem nenhum tipo de apoio. E a bandidolatria, e a bandidolatria daí se torna uma espécie de princípio, né, por si só, dentro de si só. Ele se fecha na proteção e na defesa da bandidagem. Junto com essa matéria, saiu agora, o Supremo anulou a apreensão de quase 700 quilos de cocaína. A segunda turma do Supremo entendeu que faltou mandado judicial e isso invalidou a prova. Aí, claro, né, tudo remete... Eu sou super garantista nesse aspecto. Eu acho que o cidadão tem que ter esse sistema de garantias e liberdades individuais contra o Estado. Mas sempre tem um pulo do gato, sempre tem um elemento subjetivo. E o elemento subjetivo desse caso, que inclusive faz parte aqui da justificativa que o Fachin deu, é que não houve fundadas razões para a operação policial que desmantelou isso, né, dentro do galpão, que encontrou esses 700 quilos de cocaína. Não, é só sobre o STF. Eu tô entendendo seu ponto, eu tô brincando. É Fachin. O STF se tornou um promotor da bandidolatria, essa é a pauta. Bom, essa pauta toda aí, eu não vou nem entrar muito nesse campo político, porque é isso, é a síndrome do pequeno poder. Veja, se eu tenho um Supremo Tribunal com um juiz que se colocou como imperador deste país, é óbvio que toda e qualquer outra pessoa que tenha um escrúpulo semelhante a esse imperador ou mais baixo que esse imperador, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, porque as ações do Alexandre de Moraes, elas reverberam em toda a sociedade, abrindo precedentes para esse tipo de coisa acontecer dentro da nossa sociedade. Então eu tenho o Fachin querendo mandar numa corporação, vejam só vocês, uma corporação que é um braço estatal, que é um braço coercitivo, que se a coisa apertar, é essa corporação que tem que ir pra rua defender o Estado, tá? São esses caras que vão ser a linha de frente. Esses caras cumprem ordem, eles fazem juramento e eles têm que ir pra linha de frente defender um tal do Fachin da vida, por exemplo. Então começa por aí, são as síndromes de pequeno poder. E aí bate naquilo que eu sempre falo a respeito do campo cultural, porque essas ideias, todas elas são gestadas dentro da universidade. E a direita não está lá dentro da universidade, sendo contraponto, mostrando a verdade. Então, dentro da universidade, a primeira coisa que acontece, importação da ideia americana de que existe uma guerra de raças dentro do nosso país, sendo que não existe. E aí eles colocam como se as corporações, como se as polícias militares, federais, exércitos e assim por diante, ou seja, os braços coercitivos estatais, fossem todos compostos por população branca. Isso dentro do Brasil seria matematicamente impossível, porque a população branca no país é pequena, uma vez que nós somos miscigenados. Então a pergunta que se faz é, primeiro, quem que é branco no país? Quem que é branco no Brasil? Segunda pergunta é, quem que é negro no Brasil? A gente tem essa dificuldade aqui dentro por causa da miscigenação, e aí a gente usa alguns termos mais simplificadores pela didática, pedagogia do dia a dia. Mas se você for pegar a questão para analisar antropologicamente, aí vendo todo o cunho do ser humano por trás, você tem essa dificuldade de responder essa pergunta. Então eles importam isso e começam a colocar dentro da sociedade, de que existe essa guerra de raças. Como os meus colegas aqui muito bem colocaram, a maior parte da população negra está dentro da... Aliás, as corporações, a sua maior parte é pela população
negra. Se eu não me engano, um dado que eu li de 2015 era de 64% de negros compondo as corporações de polícia desse país. Então, as mortes que ocorrem, que eles querem colocar como genocídio da população negra por causa do racismo estrutural, que na verdade não existe, que é essa narrativa da esquerda, elas ocorrem porque o nosso país é muito violento. E não por causa de uma questão racial. De fato, a gente tem um puta país violento. A gente vive diariamente em guerra. Mas sabe por que a gente vive diariamente em guerra? Porque a gente não pode se defender. O Estado, ele não é Deus, ele não é onipresente. Então, o cidadão de bem não pode se capacitar para ter o seu porte de arma e, portanto, se defender. E agora não vai ter polícia também, porque o faquinha... Exato, não tem policial. Pô, então, veja só, a gente é violento porque o bandido sabe que a gente tá desarmado. Sabe por que o cara tem a coragem de chegar com a faca de cozinha e apontar pra você e levar o seu celular que você parcelou nas Casas Bahia? Porque ele sabe que você está desarmado. Ele tem certeza absoluta que você está desarmado. Então, é isso que gera um grande número de mortes. Veja, é a violência, porque o Estado não consegue cuidar da gente, isso é o óbvio. Mas a esquerda faz o quê? A esquerda fala, não, calma, o Estado vai cuidar de você, o Estado vai te proteger. E, ao mesmo tempo, é essa esquerda que barra políticas que podem ter efetividade no controle da violência. Então, os caras querem desencarcerar quem tá em prisão psiquiátrica, os caras querem desencarcerar a galera porque tá dizendo que prendeu por causa de racismo. A cor da pele de um indivíduo não é objeto material para incriminar alguém. Se você pegar um processo de crime, não tem lá escrito prendi porque ele é negro. Tem escrito que prendi porque ele roubou, prendi porque ele matou, prendi porque ele estuprou. É isso que tem escrito lá. Não prendi porque ele é negro. Isso não compõe prova material de crime. Portanto, existe uma impossibilidade na realidade de prender alguém por causa em decorrência da cor da pele dele. Logo, não existe essa de que está encarcerado porque é racismo. Então não tem por que eu soltar o cara. Ele tá preso porque ele é vagabundo. É isso que ele tá preso. Então, assim, a esquerda faz todo esse show midiático, toda essa coisa, e desarticula cada vez mais a direita e faz com que o cidadão de bem esteja inseguro dentro da sua própria casa.